Josué, capítulo 6, versículo 22. Essa passagem mostra que nós podemos salvar a nossa família por causa da nossa fé. Amém? Diga assim: eu posso salvar a minha família por causa da minha fé. Por causa da minha fé, Deus vai salvar toda a minha casa, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, Raabe é salva. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa de quem? Do Senhor. Diga glória a Deus. Raabe, ela estava morando em Jericó. Amém? Quando Deus deu a ordem a Josué para ele ir, que Deus ia derrubar as muralhas e ia fazer Josué e o povo tomar posse daquela cidade. Amém? Deus, através de Josué, mandou 2 jovens, 2 espias, para ir ver como era a cidade. Amém? Para falar para Josué como Josué tinha que fazer para chegar lá na cidade. E quando esses 2 jovens, mandados por Deus, chegaram lá, essa mulher, Raabe, que era o quê? Uma prostituta, ela vivia no pecado. Só que quando ela viu os 2 jovens, que eram judeus, hebreus, ela temeu o Deus deles, porque ela tinha ouvido falar. A Bíblia diz que ela ouviu falar do Deus deles. Ela ouviu falar que esse Deus tinha aberto o mar. Ela ouviu falar que esse Deus tinha mandado as 10 pragas lá no Egito, que esse Deus tinha amaldiçoado o Egito, matado o faraó, que na época era o maior rei, era o homem mais poderoso da terra. Ninguém conseguia vencer ele. E ela ouviu falar em Jericó que o Deus dos israelitas, dos hebreus, era mais poderoso do que os deuses do Egito. Amém? E aí ela teve o temor a esse Deus, a fé nesse Deus. E ela, em vez de entregar os 2 jovens para o rei de Jericó, para o rei lá, e ele ser morto, ela temeu a Deus e ela disse para os jovens, não aqui, mas na outra passagem: olha, o coração do povo de Jericó está derretido, por causa que nós temos ouvido falar desse Deus de vocês. Está todo mundo aqui com medo. Aí os jovens disseram: se você guardar nós na sua casa, se você não entregar nós para o rei e não disser nada, nós prometemos que quando nós vier aqui, como você bem sabe quem é o nosso Deus, tomar essa cidade, destruir essa cidade, você e a sua casa será salvo. Diga glória a Deus. Ela era o quê? Uma prostituta. Era
Israel. Mas ela, quando os missionários que Josué enviou, muitas vezes as pessoas veem, Deus envia missionários jovens, pastores, missionários, homens de Deus, que Deus ungiu para levar a palavra, e muitas vezes as pessoas não dão crédito, porque olham para ele e dizem, esse ele é muito novinho. Será que Deus está com ele mesmo? Só que Deus está, amém? A Bíblia diz que eles eram o quê? Jovens. Mas Deus estava com eles. E quem fosse com eles, Deus ia abençoar. Quem não fosse com eles, Deus ia amaldiçoar. Deus ia destruir. Quem tocasse neles, Deus ia se ver com aquela pessoa. Amém? E aí ela acreditou, Raabe acreditou que esses dois jovens eram de quem? Desse Deus. E ela tinha que fazer de tudo por eles. Inclusive, ela escondeu eles. E o rei ouviu falar que tinham chegado dois homens lá. E mandou os guardas dele lá na casa dela. Ela mentiu para os guardas porque temeu o Deus deles. Amém? Ela escondeu eles no teto lá, no lugar da casa. E disse, eles vieram aqui sim mesmo. Só que eles saíram por aquele caminho ali, já está com algum tempo. Eles vieram aqui, mas só que eles não estão mais aqui. E eles eram hebreus, eram israelitas, mas eles não estavam aqui, só que eles estavam onde? Lá dentro. A Bíblia diz que essa mulher, ela está escrito o nome dela também, lá em Hebreus, onde a Bíblia fala dos heróis da fé. Ela é contada como uma pessoa que é considerada para Deus como uma das são um dos heróis da fé. Amém? Porque ela sabia que se o rei descobrisse que ela estava mentindo, ela ia morrer. Ela é a casa dela. Mas pela fé no Deus de Israel, ela não temeu a sua própria morte e nem a morte dos seus pais, preferindo esconder os jovens, os espias, do que temer a sua própria morte. Amém? Na verdade, ela disse, eu já ouvi falar desse Deus. Eu estou com medo aqui mesmo, não é do rei de Jericó, não. Eu estou com medo é do Deus de vocês. Porque o Deus de vocês, o que eu tenho ouvido falar, ele está em todo lugar. Ninguém pode escapar da mão dele. Do rei eu posso escapar, agora da mão do seu Deus eu não posso escapar. Então eu vou preferir ficar com quem? Com esse Deus. Diga glória a Deus. Ela optou em crer em Deus, guardar os espias, não teve medo do rei descobrir, matar ela. E aí, o que aconteceu? Josué destruiu, quando chegou na cidade, para destruir a cidade, depois que Deus derrubou os muros, ele disse para os jovens, vão lá. Ele diz, no versículo 22, então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de quê, gente? De lá, com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Diga glória a Deus. O povo de Deus tem que ter uma só palavra. Amém? Os jovens juraram, se você não entrega nós, você vai ser salvo. E assim eles o que? Fizeram. O povo de Deus só pode ter uma palavra. Tem que falar e tem que cumprir. Amém? Porque é assim que vamos mostrar que somos verdadeiramente de quem? De Deus. Diga glória a Deus. Eles foram e tiraram ela. Deus, através de Josué, mandou, tire ela, porque ela foi fiel a mim. Ou seja, quando você crê em Deus, Deus não quer saber mais do seu pecado. Ela ia morrer porque ela era pecadora, ela não conhecia Deus, era prostituta. Mas a partir do momento que ela creu em Deus, veio sobre ela e sobre a casa dela o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Que a Bíblia diz que o carcereiro de joelho nos pés do apóstolo Paulo disse: o que é que eu tenho que fazer para crer nesse Deus? Para ser salvo por esse
Deus? O que é que eu tenho que fazer para esse Deus que você está falando, esse Deus que fez esse terremoto aí agora, nessa cadeira, o que é que eu faço para Ele me salvar? Aí Paulo disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Diga glória a Deus. Quando nós cremos em Deus, Deus esquece do pecado, Deus apaga o nosso pecado, porque Jesus pagou o nosso pecado quando Ele morreu na cruz. Amém? Deus esquece do pecado e nos salva. E através da nossa fé, Ele vai salvar a nossa família. Por causa dessa mulher que teve a fé em Deus, de guardar os missionários, os espias de Deus, e não entregar eles para eles ser mortos, por causa dessa fé dela, Deus salvou toda a sua casa e tudo que eles tinham. Diga glória a Deus. Aí diz, ó, no versículo 25: mas Josué conservou o que? Com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de quê? De hoje. Até o dia de hoje existe em Israel descendentes dessa prostituta, que era para dar o quê? Morte. Ou seja, Deus vem salvando eles, Deus salvou ela, e através dela veio vir a geração até o dia de hoje, por causa da fé dela. Diga glória a Deus. Ou seja, por causa da sua fé, por causa do seu amor, por causa da sua obediência a esse Deus, Deus vai salvar a sua vida e vai salvar a sua família. Diga glória a Deus. Aí ele diz, no versículo, ainda no 25: porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar o quê? A Jericó. Diga glória a Deus. Porque ela fez o quê? Ela abençoou, ela guardou, ela deu a casa dela para eles dormir, ela deu a comida dela para eles comer, e não entregou eles para o rei. Diga glória a Deus. Por isso, por essa fé, ela não temeu morrer. Deus salvou ela e salvou toda a sua família. Diga glória a Deus. Por causa da sua fé de vir para a igreja, por causa da sua fé de não temer a nada, amém? Mas vir buscar Deus, por causa da sua fé que você tem suportado perseguições, afrontas, é ou não é? Você tem passado coisas difíceis e você continua dizendo: eu vou continuar crendo, eu vou continuar orando, eu vou continuar na igreja, eu vou continuar firme, eu não vou abandonar esse Deus. Por causa dessa fé, Deus vai salvar você e toda a sua família. Diga glória a Deus. Aí ele diz no 26: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a pedra do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e a custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda o quê? A terra. Assim era Deus com quem? Com Josué. E quando Deus é com alguém, quem for com esse alguém, quem crê no que esse alguém que Deus está com ele fala, quem faz o que esse alguém ensina, que é a palavra de Deus, vai vencer como esse alguém também vence. Diga glória a Deus. Quem tiver a fé, o amor, a determinação nesse Deus, o Deus Todo-Poderoso de Israel, o Deus Altíssimo, o único Deus, a sua fé, uma vez sendo mostrada para Deus,
ela vai gerar a sua salvação e a salvação da sua família. Diga glória a Deus. Essa mulher, ela era um caso que perdido. Quantas pessoas dizem assim: esse aí não tem mais jeito, esse daí não tem mais como mudar, não tem mais como transformar, essa casa não tem mais jeito para ela. Para essa casa não tinha jeito, os homens, amém? Para essa mulher não tinha jeito, mas aí ela creu, ela ouviu falar de Deus, como nós temos ouvido falar. Ela ouviu falar da palavra de Deus, ela ouviu falar do poder de Deus, dos milagres que esse Deus faz. Nós temos visto a palavra de Deus, nós temos visto com nossos olhos, ouvido com nossos ouvidos, os milagres que Deus faz. É ou não é? Se nós cremos e não temermos a nada como ela, Deus vai dizer: você, tudo que está na sua casa e toda a sua família será poupado no dia da minha vinda a essa terra. Diga glória a Deus. No dia que Jesus vir, aparecer nas nuvens com seus anjos de fogo para destruir esse mundo e levar a sua igreja, se você manifestou a fé e não parou de crer, não parou de servir a Deus, não parou de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de vir para a igreja, de servir o Senhor, Ele vai dizer: vem, você e toda a sua casa, porque você foi fiel a quem? A mim. E não importa o que você já fez, amém? Não importa o que você já praticou. O que importa é que você manifeste a fé nesse Deus. Diga glória. Manifesta o quê? A fé. Ela manifestou a fé, e a Bíblia diz: a fé, ela sem obras, ela é o quê? Morta. A fé que ela manifestou não foi uma fé morta, foi uma fé viva. Por quê? Porque ela acreditou no seu coração nesse Deus, e para provar que ela tinha acreditado, ela escondeu os mensageiros espias dentro da casa dela. E quando os mensageiros veio armados, quando os soldados chegaram na casa dela e disseram: ó, abre aí a porta, nós subimos, o rei mandou nós aqui, porque ele descobriu que entrou 2 hebreus aqui dentro da sua casa. Ela disse: pode entrar, olhe tudo, eles vieram mesmo. Nessa hora ela mostrou a verdadeira o quê? Fé. Diga glória a Deus. Sabe quando é que você vai mostrar a verdadeira fé? É quando Deus colocar você numa situação muito complicada, e que talvez custe a sua vida, custe o seu emprego, custe coisas grandes para você. E é nessa hora que você vai ter que mostrar em quem você crê. Se você verdadeiramente crê nesse Deus, você não vai temer dizer que vai continuar servindo a quem? A Ele. Diga glória a Deus. Você vai continuar mostrando que você confia, que você crê somente nesse Deus. Amém? E por causa dessa fé, Deus vai te salvar. Diga glória a Deus. Se você der para trás e não acreditar, e preferir aquilo do mundo no lugar de Deus, você vai perder a chance de salvar a sua vida, de salvar o quê? A sua casa. Amém? Se essa mulher tivesse deixado essa chance passar, Deus ia dar outra oportunidade? Ia não. Josué vinha para destruir tudo. Se ela tivesse entregado os espias, Deus ia vir através de Josué, e com o poder do Espírito Santo, Ele ia matar todos. E foi o que Ele fez. Amém? Ou seja, ela não morreu. Ela não foi condenada junto com a sua família, porque ela não deixou passar a oportunidade da sua, o quê? Salvação. Jesus disse, um dia que ele vinha voltando para Jerusalém, que a Bíblia diz que quando ele avistou a cidade, ele começou a chorar.
e disse: Jerusalém, Jerusalém. E começou a chorar. E Jesus disse: vocês não reconheceram a visitação de Deus. E por isso, eu já vejo vocês cercados de trincheira. Eu já vejo Jerusalém cercada por exércitos para destruir, queimá-la, para acabá-la com tudo. Eu já vejo essa cidade pegando fogo, porque vocês não aproveitaram o dia de quê? Da minha visitação. Deus enviou os profetas, eles mataram os profetas. Deus enviou o filho, eles mataram o quê? O filho. Eles não creram em quem? No filho. A Bíblia diz que os homens mais ricos de Jerusalém, eles acreditaram que Jesus era o Salvador, mas não confessaram, porque ficaram com medo de serem expulsos do templo, da religião. Amém? Da religião que existia lá, que eram os fariseus, que eram os líderes. Eles seguiam a lei de Moisés, como se fossem os crentes, seguiam a Deus. Só que quando a promessa chegou, que era Jesus, eles não acreditaram. Amém? E aí eles ameaçavam: se você crer nesse Jesus aí, nós vamos expulsar você daqui. E eles, com medo de ser expulsos da igreja, da religião, eles preferiram ficar calados e não confessar Jesus. Aí a Bíblia diz: os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Perderam a salvação, vão ser condenados, eles e a sua família, porque trocaram a glória de Deus pela glória de quem? Dos homens. Diga glória a Deus. Se Raabe tivesse escolhido a glória do rei, ela tinha morrido junto com o rei. Amém? Se você escolher a glória desse mundo, você vai ser destruído junto com esse mundo. Se você escolher a glória de Deus, crer em Deus, servir a Deus e não abandonar Deus por nada, você será glorificado em Deus. Você será salvo por Deus. Amém? Podem matar o seu corpo, mas mais nada Jesus disse que eles poderão fazer. Amém? Porque só Deus é que pode jogar a alma no inferno ou no céu. Diga glória a Deus. Deus está dizendo para nós: a nossa atitude de fé, de confiança, de amor na palavra vai salvar a nossa vida e salvar a nossa família. Diga glória a Deus. Ou seja, não pare de quê? De lutar. Não pare de crer. Não pare de orar. Não pare de perseverar. Creia. Esse Deus que era com Moisés, que era com Josué, que era com Davi, que era com os apóstolos, hoje é conosco. Amém? Hoje é com a gente. Porque somos nós que estamos aqui nessa terra. Eles estão dormindo. Eles estão dormindo. Deus não está mais com eles. Deus está com quem? Conosco. A Bíblia diz: os que morreram estão num lugar dormindo, esperando o dia da vinda do Senhor. Amém? Estão no sono da morte. Deus, Ele está com quem? Com nós, que estamos ainda vivos e que cremos. E se nós perseverar nessa fé e não temer a nada, Deus vai vir, Deus vai nos salvar. E junto conosco vai salvar a nossa família. Diga glória a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: através de você, Deus quer salvar a sua família. Diga: só depende de você. Só depende da sua fé para Deus salvar a sua família. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé.